Neta fazendo a avó de 70 anos ser presa, mas quando a idosa conta sua história todos os policiais choram. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Aurora e sua avó, Dona Marta, dividiam um laço inquebrável, tecido com os fios da sobrevivência e do amor incondicional. Morando em uma casa simples, à beira da cidade, aquela estrutura modesta era mais do que um lar para as duas, era um santuário de memórias e sonhos silenciosos. Dona Marta, aos 70 anos, carregava em seus olhos a sabedoria dos anos, mas em seu espírito a vitalidade de alguém muito mais jovem. Seu amor pela vida e pela neta era palpável, enchendo cada canto da pequena casa com calor e esperança. Aurora, com seus 22 anos, carregava o peso de um futuro incerto e o desejo ardente de mudança. Seu sonho de frequentar a faculdade parecia distante, quase inatingível, diante da realidade financeira que enfrentava. Trabalhando de segunda a sábado em um emprego que mal pagava as contas, ela se via presa em um ciclo de trabalho e responsabilidade, com pouco espaço para qualquer outra coisa. A jovem não tinha lembranças de seus pais ou de sua infância, uma névoa de esquecimento cobria os anos que deveriam ter sido repletos de momentos em família. Não havia fotografias, nenhum vestígio físico de sua vida antes de Dona Marta, mas, de alguma forma, essa ausência era preenchida pela presença constante e amorosa de sua avó. Dona Marta não era apenas uma guardiã, ela era o elo com o passado de Aurora, a única conexão com uma família que a jovem nunca conhecera. Em uma tarde tranquila, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Aurora encontrou Dona Marta no pequeno jardim nos fundos da casa. Vó, começou Aurora, hesitante, a voz carregada de sonhos não ditos. Você acha que algum dia eu conseguirei ir para a faculdade? O olhar de Dona Marta, cheio de compreensão e encorajamento, recaiu sobre ela. Minha querida, a vida é cheia de surpresas, e eu acredito em você, na sua força e na sua capacidade de alcançar seus sonhos, não importa quão distantes eles pareçam agora. Mas e o dinheiro, vó? Como podemos? Aurora não terminou a frase, o peso da realidade sufocando suas palavras. Vamos encontrar um jeito, respondeu Dona Marta, com uma convicção que aqueceu o coração da neta. Juntas, podemos enfrentar qualquer coisa. Aquela conversa no jardim se tornou um momento de virada para Aurora. Ela percebeu que, apesar das adversidades, não estava sozinha. Sua avó acreditava nela, um farol de esperança em meio à incerteza. Nos dias que se seguiram, Aurora começou a procurar bolsas de estudo, programas de apoio financeiro e outras oportunidades que poderiam tornar seu sonho uma realidade. No frenesi de uma manhã atípica, Aurora viu-se presa em um redemoinho de pressa e preocupação. Acordar tarde era algo fora do comum para ela, que sempre fora meticulosamente organizada, especialmente quando o trabalho exigia pontualidade, de segunda a sábado. Naquela manhã, porém, o tempo parecia escorrer por entre seus dedos como areia fina. Sem tempo para seu ritual matinal de café e reflexões, vestiu-se às pressas, pegando apenas o essencial antes de sair correndo de casa. A imagem de Dona Marta, acenando na porta, ainda estava embaçada em sua mente. O pulso acelerado e a respiração ofegante eram os únicos sons que a acompanhavam em sua corrida desesperada até o ponto de ônibus. Em sua mente, apenas um pensamento persistia: não se atrasar para o trabalho. Esse objetivo único, no entanto, nublou seu julgamento naquele momento crucial. Ela não notou o sinal de trânsito fechado, pois estava inteiramente focada em chegar ao outro lado da rua, onde o ônibus já se aproximava. A colisão foi um choque de realidades, um momento suspenso no tempo em que tudo parecia acontecer em câmera lenta. A moto que vinha em sua direção tentou desviar, mas não havia espaço nem tempo suficientes. O impacto lançou Aurora ao chão, e a escuridão engoliu sua consciência antes que ela pudesse compreender completamente o que acontecerá. Quando Aurora abriu os olhos novamente, o mundo que a recebia era branco e estéril, pontuado apenas pela tontura e pelo zumbido constante das máquinas hospitalares. Confusão e dor se misturavam em sua mente enquanto ela tentava se situar, ainda com lembranças vagas do acidente. Ao lado de sua cama, uma figura familiar conversava baixinho com uma mulher que Aurora não reconhecia. A voz de Dona Marta era um bálsamo, mesmo que as palavras fossem fragmentos perdidos na névoa de sua mente. Obrigada por doar sangue para ela.
você sabe que não sou compatível, além de já ser idosa, ouviu Aurora, a voz da avó carregada de gratidão e alívio. A resposta veio em um tom suave, quase familiar. Eu devo isso a ela. A mulher, aparentando ter por volta de 40 anos, possuía uma semelhança inegável com Aurora, algo que perturbava a linha tênue entre o consciente e o inconsciente da jovem. Naquele momento efêmero, Aurora sentiu um elo inexplicável com a estranha, uma conexão que parecia transcender a mera coincidência física. Mas, antes que pudesse ponderar mais ou mesmo formular uma pergunta, a exaustão a reivindicou, puxando-a de volta para o escuro abismo do inconsciente. Enquanto Aurora lutava para se recuperar, tanto física quanto mentalmente, o mistério da mulher desconhecida e sua ligação com o passado nebuloso da jovem prometiam desvendar camadas de sua vida que ela jamais soubera que existiam. Na calmaria que se seguiu ao tumulto do acidente, Aurora se viu presa em um redemoinho de confusão e perguntas sem resposta. Meses se passaram, mas a imagem daquela mulher misteriosa e a conversa que mal ouvirá no hospital permaneciam gravadas em sua mente, uma lembrança persistente que se recusava a desaparecer. Sua recuperação foi ofuscada pela inquietação de que havia algo mais, algo que estava sendo deliberadamente ocultado dela. Certa tarde, enquanto Dona Marta preparava o chá na cozinha, Aurora decidiu confrontá-la a respeito daquelas memórias fragmentadas. A luz suave do entardecer enchia a sala, criando o ambiente que a jovem julgava ser ideal para uma conversa sincera. Vó, começou Aurora, com a voz trêmula, revelando a profundidade de sua inquietação. Preciso perguntar algo sobre o que aconteceu no hospital, depois do acidente. Quem era aquela mulher com quem você estava conversando? Ela doou sangue para mim? Dona Marta parou por um instante, o corpo tenso. Então se virou, com um olhar que misturava tristeza e determinação. Aurora, querida, você estava muito fraca e confusa. Os medicamentos, o trauma, podem fazer nossa mente ver e ouvir coisas que não são reais. A jovem sentiu uma onda de frustração. Mas eu ouvi você agradecendo a ela por ter doado sangue. Ela disse eu devo isso a ela e ela se parecia tanto comigo. Dona Marta suspirou, aproximando-se com um olhar de compaixão. O hospital tinha sangue suficiente, minha querida. Não precisávamos de um doador específico. Talvez, em algum momento de lucidez, você tenha ouvido conversas sobre outros pacientes, outras situações. Sua mente estava tentando encontrar sentido em meio ao caos. Aurora queria acreditar na avó, aceitar suas palavras como a verdade e afastar as dúvidas que a assombravam. Entretanto, a sensação de que algo estava errado persistia, como um fio solto na trama de sua recuperação que não conseguia ignorar. Eu entendo, vó, respondeu, embora uma parte dela se recusasse a se conformar. É só difícil esquecer aquela sensação, aquela conexão estranha que senti, mesmo que por um instante. Dona Marta envolveu Aurora em um gesto cheio de amor, tentando protegê-la de verdades potencialmente dolorosas. O importante agora é que você está aqui, segura e se recuperando. Vamos focar no futuro, minha querida. Aurora concordou com um aceno, deixando-se confortar pelos braços da avó. Contudo, em seu coração, a semente da curiosidade fora plantada. As palavras de Dona Marta, embora reconfortantes, não apagaram suas dúvidas, apenas as empurraram para um canto escuro de sua mente, onde ficariam aguardando pacientemente pelo momento de vir à tona. Com o passar do tempo, Aurora tentou se concentrar em sua recuperação e nos pequenos passos que dava rumo ao sonho de continuar seus estudos. No entanto, a imagem da mulher no hospital e as palavras trocadas no momento de vulnerabilidade permaneceram com ela, um mistério não resolvido que eventualmente exigiria respostas. Depois do acidente, que a deixará hospitalizada, e da aparição daquela mulher desconhecida, a curiosidade que sempre ardia dentro de Aurora sobre seu passado transformou-se em chama incontrolável. As respostas evasivas de Dona Marta acerca dos pais da jovem e a insistência em uma história sobre incêndio pareciam erguer um muro entre Aurora e sua verdadeira identidade. Determinada a encontrar respostas, Aurora confrontou Dona Marta numa tarde tranquila, enquanto o crepúsculo pintava o céu de cores suaves. Vovó, preciso entender mais sobre meus pais. Por que não temos nenhuma foto deles? Você sempre menciona um incêndio, mas por que parece que há algo mais que você não está me contando? Perguntou ela, a voz trêmula, numa mistura de ansiedade e esperança por uma nova revelação.
Dona Marta, com a paciência e a calma que sempre a caracterizaram, pousou sua xícara de chá e olhou para Aurora com um olhar repleto de tristeza profunda. Aurora, minha querida, já te contei tudo o que há para saber. Seus pais eram pessoas maravilhosas, cheias de vida e amor, mas o incêndio foi uma tragédia que nos tirou tudo: fotos, documentos, lembranças físicas. Tudo foi consumido pelas chamas. O que nos resta são as memórias no coração, as histórias que compartilhamos. A jovem sentiu uma onda de frustração. Mas, e a mulher no hospital? Ela se parecia tanto comigo. Isso não pode ser só coincidência. Dona Marta suspirou de novo, algo que Aurora interpretou como um sinal de cansaço diante de tantas perguntas repetidas. Aurora, o hospital estava cheio de gente naquele dia. Você estava fraca, seu corpo e sua mente sofrendo com o trauma. É fácil nossa mente nos pregar peças, nos fazer ver coisas que desejamos ou tememos. Aquela mulher não tem ligação conosco. Deve ter sido apenas coincidência, nada mais. A explicação, embora cheia de amor e preocupação, não satisfez Aurora. A sensação de que havia mais um segredo não revelado persistia. No entanto, diante da insistência de Dona Marta em manter a versão do incêndio como a única verdade, Aurora se sentia presa num labirinto de incertezas. Eu entendo, vovó. Só, parece que algo está faltando. Mas eu confio em você. Se diz que é assim, deve ser. Dona Marta segurou a mão de Aurora, apertando-a gentilmente. Eu sei que é difícil, querida, mas às vezes algumas perguntas não têm as respostas que esperamos. O importante é nos lembrarmos do amor que nos une e da força que temos juntas. Isso é o que realmente importa. Aurora sentiu, com uma sensação de resignação tomando conta de si. Por mais que quisesse desvendar os mistérios de seu passado, a barreira imposta pelas histórias de Dona Marta parecia intransponível. No fundo, sabia que sua jornada em busca da verdade estava longe de terminar, mas, por ora, decidiu acolher as memórias compartilhadas e o amor que a ligava à avó, o único vínculo familiar que conhecia. Em sua busca incessante pela verdade sobre o passado, Aurora passou a investigar por conta própria. A biblioteca local, com prateleiras repletas de jornais antigos e acesso à internet, tornou-se seu refúgio, um lugar onde podia mergulhar nas profundezas de sua própria história. As palavras de Dona Marta, afirmando que os pais de Aurora, Miguel e Renata, haviam morrido em um incêndio, ecoavam em sua mente enquanto ela digitava meticulosamente os nomes e a data aproximada do suposto desastre nos arquivos de notícias e registros da biblioteca. Dia após dia, Aurora persistia em sua pesquisa, movida por uma determinação que nem ela sabia possuir. As horas viravam dias, e cada busca infrutífera apenas aumentava o mistério. Não havia registros de incêndios que se encaixassem na versão contada por Dona Marta, nem menção de um casal chamado Miguel e Renata que tivesse morrido nessas circunstâncias. A frustração de Aurora crescia, mas sua vontade de desvendar a verdade sobre sua origem não a deixava desistir. Foi então que, numa tarde silenciosa, seus dedos trêmulos sobre o teclado encontraram o impensável. Uma notícia antiga, escondida entre as páginas amareladas de um jornal de 2 décadas atrás, chamou sua atenção. O artigo relatava o desaparecimento chocante de uma menina chamada Aurora, filha de Miguel e Renata, roubada por uma mulher que havia sido contratada como babá. O nome da suspeita surgiu como um sopro gelado pelas costas de Aurora, Dona Marta. As palavras na tela pareciam dançar diante de seus olhos, cada frase um golpe em seu estômago. O caso, segundo o artigo, jamais fora resolvido. A mulher e a criança desapareceram sem deixar rastros, e suspeitava-se de que a babá planejara vender a criança. Aurora sentiu o mundo girar ao seu redor, cada batida de seu coração era uma pergunta sem resposta. Como podia ser? A mulher que a criará, que a amara, que lhe contará histórias sobre pais falecidos em um incêndio inexistente, era, na verdade, uma criminosa. E seus verdadeiros pais, Miguel e Renata, não haviam morrido, mas viviam havia todos esses anos com o coração em pedaços pela perda da filha? Aurora fechou os olhos, tentando processar a avalanche de emoções que a inundava. Sentia-se traída, confusa e incrivelmente triste pela dor que seus pais biológicos deviam ter suportado. Mas, acima de tudo, sentia uma urgência avassaladora de confrontar Dona Marta com aquela verdade devastadora. Levantando-se, Aurora sabia o que precisava fazer. Armada com a verdade,
ela voltaria para casa para exigir respostas. As perguntas que formigavam em sua mente precisavam ser esclarecidas, e só Dona Marta poderia desvendar o último capítulo dessa história que Aurora jamais imaginou ser a sua. O caminho pela frente seria doloroso, cheio de revelações que poderiam mudar para sempre a relação entre neta e avó, mas Aurora estava pronta para enfrentar o que viesse, pela verdade, pela justiça e pela chance de finalmente entender quem realmente era. A descoberta deixou Aurora em estado de choque. Sentimentos de traição, confusão e uma dor aguda por uma família que ela mal sabia que existia misturavam-se em seu coração. As lágrimas que escorriam por seu rosto eram um testemunho silencioso do turbilhão emocional que ela enfrentava. Depois de algumas horas, em que a realidade pareceu distorcida, Aurora reuniu forças para confrontar a mulher que a criará, aquela a quem chamava de avó. Voltando para casa, os passos de Aurora eram pesados, cada um carregando o peso de uma verdade insuportável. Dona Marta estava na cozinha, como se tentasse manter a normalidade em um dia que, claramente, estava longe de ser normal. Aurora não hesitou. Com a voz embargada pela emoção, disparou. Eu descobri tudo, Dona Marta, sobre meus verdadeiros pais, sobre o que você fez. Pegando-a de surpresa, Dona Marta virou-se rapidamente, a expressão em choque transformando-se em tristeza profunda. Aurora, por favor, não é o que você está pensando. Eu posso explicar, implorou, as mãos trêmulas. A jovem, no entanto, se manteve firme. É tarde demais para explicações. Eu já entrei em contato com meus pais verdadeiros, Miguel e Renata. Eles estão vindo para cá, disse Aurora, a voz carregada de decisão que contrastava com o tremor de suas mãos. Ao ouvir isso, Dona Marta desabou em lágrimas. Dor e arrependimento marcavam cada linha de seu rosto. Ela tentou se aproximar de Aurora, mas a jovem recuou, a traição erguendo um abismo intransponível entre elas. Naquele momento, Aurora sentiu um lampejo de arrependimento, afinal, Dona Marta fora a única família que conhecera, a única fonte de amor e cuidado em sua vida. Mas, antes que pudesse explorar esse sentimento complexo, o som da porta capturou sua atenção. Batidas fortes e insistentes ecoaram pela casa, cada uma enviando uma onda de adrenalina através do corpo de Aurora. Por um instante, o mundo pareceu parar, e o som da porta foi a única indicação de que o tempo ainda corria. Dona Marta, ainda em prantos, recuou, como se as batidas fossem o prenúncio do fim de uma era. Aurora, embora abalada, sentiu a determinação se renovar. Era hora de enfrentar o passado, de conhecer os pais que lhe foram roubados e de entender a história completa. Com um suspiro profundo, ela caminhou em direção à porta. Suas mãos tremiam ao estender-se para a maçaneta, cada movimento carregado de significado. Ao abrir a porta, Aurora estava prestes a encarar não apenas os pais que pensou jamais conhecer, mas também a verdade sobre si mesma e sobre a mulher que a criará sob falsos pretextos. O que viria a seguir era incerto, mas Aurora sabia que, independentemente dos desafios, finalmente estava no caminho de desvendar o mistério de sua própria identidade, confrontando as sombras do passado para trazer luz à sua história. Ao abrir a porta, Aurora se deparou com uma cena que jamais poderia ter imaginado. Seus pais biológicos, Miguel e Renata, estavam ali em carne e osso, acompanhados por policiais. O choque inicial de vê-los foi rapidamente ofuscado pela tensão do momento. Renata, com uma expressão de dor misturada à raiva, apontou diretamente para Dona Marta. Foi ela quem roubou nossa filha. Prendam-na. Miguel, ao lado, compartilhava daquele sentimento de indignação. É ela. Não a deixem escapar. Levem-na agora. A voz dele era um misto de autoridade e desespero, o olhar fixo nos policiais, exigindo justiça. Dona Marta, diante da acusação e da iminência de ser presa, não ofereceu resistência. Seus olhos, inundados de lágrimas, buscavam Aurora, a neta que criará como sua. Não havia palavras de defesa, apenas o silêncio doloroso de quem aceita o peso de suas ações. Um dos policiais, comovido pela cena, aproximou-se de Dona Marta, algemas em mãos. Senhora, precisamos que venha conosco, disse, a voz carregando uma nota de pesar. Dona Marta, porém, fez um pedido que interrompeu o desenrolar dos acontecimentos. Por favor, eu imploro, apenas 5 minutos com minha neta. Depois eu farei o que for necessário.
O policial, visivelmente tocado pela cena da idosa chorando e pela complexidade do drama familiar que se desenrolava, hesitou, olhando para seus colegas, depois para Aurora e seus pais biológicos. Por fim, assentiu. 5 minutos. Aurora, ainda absorvendo a realidade de ter seus pais biológicos ali e ver Dona Marta prestes a ser presa, sentia-se dividida. A mulher que a criará, apesar das circunstâncias terríveis do ato, fora quem lhe deu amor e um lar. Agora, seus pais verdadeiros, cujo semblante refletia anos de dor e saudade, exigiam justiça pelo que lhes havia sido tirado. Com a permissão para falar, Dona Marta, ainda sob o peso das algemas, começou a revelar a verdade por trás da história que mudará tantas vidas. 22 anos atrás, começou ela, com voz firme apesar do tremor causado pela emoção, fui contratada por Miguel e Renata para cuidar de Aurora, que na época era apenas um bebê. Eles já tinham outros filhos, todos mais velhos, mas havia algo estranhamente sombrio naquela casa. As crianças eram sempre tão tristes, tão caladas, como se uma nuvem de melancolia pairasse sobre o lar. Aurora, seus pais biológicos e os policiais escutavam em silêncio, cada um processando as palavras de Dona Marta. Nos primeiros meses, tentei não me intrometer. Acreditava que cada família tinha seu próprio jeito de viver e que não cabia a mim julgar. Dona Marta continuou, as memórias aflorando em seu olhar. Mas então comecei a notar que Aurora e os outros apareciam com machucados, arranhões que não eram típicos de crianças brincando. Eram marcas de negligência, talvez até de abuso. A revelação fez Aurora prender a respiração, enquanto Miguel e Renata desviavam os olhos, parecendo desconfortáveis. Eu não sabia o que fazer no início. Meu coração doía por aquelas crianças, pela pequena Aurora. Eu vi o sofrimento delas, um sofrimento que criança alguma deveria conhecer. Então comecei a questionar Miguel e Renata sutilmente sobre os machucados. As respostas eram evasivas, desculpas esfarrapadas. Dona Marta fez uma pausa, olhando diretamente para Aurora, como se quisesse que ela compreendesse cada palavra. Aurora, o que eu vi naquela casa, as coisas que aquelas crianças passavam, eu sabia que precisava agir. Não podia ficar de braços cruzados enquanto vocês sofriam. Miguel tentou protestar, elevando a voz em defesa própria, mas os olhares dos policiais o silenciaram de imediato. Naqueles dias sombrios, a preocupação de Dona Marta pelo bem-estar de Aurora tornou-se constante. A casa de Miguel e Renata, que deveria ser um lar seguro e repleto de amor, havia se transformado num lugar de medo e segredos dolorosos. Foi nesse cenário preocupante que Vitória, uma vizinha atenta, decidiu intervir. Em uma tarde nublada, quando o sol lutava em vão para furar as camadas densas de nuvens, Vitória bateu à porta de Dona Marta, com uma expressão carregada de apreensão. Ela não perdeu tempo ao expor suas inquietações. Dona Marta, estou muito preocupada com a pequena Aurora, começou Vitória, a voz trêmula de ansiedade. Ela está sempre cheia de machucados e notei que perdeu bastante peso. Você sabe o que está acontecendo? Dona Marta sentiu o coração apertar ao ouvir as palavras de Vitória, era um lembrete doloroso das responsabilidades que pesavam sobre seus ombros. No entanto, algo mais chamou sua atenção naquele momento, a semelhança física entre Vitória e Aurora, ambas com cabelos ruivos vibrantes. A princípio, pareceu apenas coincidência, mas, dadas as circunstâncias, esse pensamento foi rapidamente sufocado por urgências maiores. Vitória, eu também estou preocupada, respondeu Dona Marta, olhando para a vizinha com gratidão. Prometo que vou cuidar ainda mais dela, farei tudo o que puder para que a Aurora melhore. Vitória assentiu, aliviada por ver que Dona Marta compartilhava de suas aflições, mas sem conseguir esconder o medo que sentia pela menina. Se precisar de qualquer coisa, por favor, me avise. A Aurora é uma criança doce. Ela não merece passar por isso. As duas trocaram um olhar de mútuo entendimento, uma promessa silenciosa de que fariam o que estivesse ao alcance para proteger Aurora. Depois da conversa, Vitória voltou para casa, mas a preocupação com a menina seguiu pulsando em seu peito. Dona Marta, por sua vez, sentia-se cada vez mais determinada a agir. Aquela conversa reforçara a urgência da situação e a necessidade de medidas drásticas para salvar Aurora. Nos dias seguintes, ela observou ainda mais de perto o comportamento de Miguel e Renata, procurando qualquer indício que justificasse suas suspeitas de negligência e abuso. A decisão de Dona Marta de proteger Aurora, mesmo que isso significasse desafiar a autoridade de Miguel e Renata, não foi tomada de ânimo leve.
Era um reflexo de seu compromisso inabalável com o bem-estar da menina, e um testemunho da influência positiva que Vitória exercera ao manifestar sua preocupação. Enquanto Dona Marta planejava o próximo passo, sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios. No entanto, armada com a determinação de fazer diferença na vida de Aurora e movida pelo amor, além da convicção de que cada criança merece um ambiente seguro e amoroso, ela estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo. Numa manhã inesperadamente fria, Dona Marta decidiu chegar mais cedo ao trabalho na casa de Miguel e Renata. O que deveria ser um dia comum de cuidados domésticos transformou-se num momento decisivo. Ao se aproximar da porta, ouviu vozes exaltadas. Miguel e Renata discutiam, as palavras carregadas de tensão e raiva. Curiosa e preocupada, Dona Marta se aproximou para escutar melhor. A discussão revelou uma verdade horrível que ela jamais poderia ter imaginado. Não estamos conseguindo vender nenhuma. O que vamos fazer agora? A voz de Renata soava aguda, repleta de frustração e medo. Miguel respondeu no mesmo tom. Precisamos encontrar outra forma. Essas crianças não podem ficar aqui para sempre. Precisamos de uma solução antes que alguém comece a suspeitar. Dona Marta, escondida, sentiu o coração acelerar ao compreender o verdadeiro significado dessas palavras. O casal estava envolvido em adoções ilegais, acolhendo crianças de famílias carentes para depois vendê-las a casais ricos, desejosos de pular o longo e complicado processo de adoção legal. Os maus tratos, os olhares tristes das crianças e agora a descoberta de seus destinos planejados faziam tudo ganhar um sentido terrível. Foi então que Dona Marta uniu as peças envolvendo Vitória e Aurora. A semelhança entre as duas, antes tida como simples coincidência, assumiu um novo significado. Vitória deve ser a mãe verdadeira de Aurora, pensou Dona Marta, chocada com a revelação. A preocupação de Vitória não era só de uma vizinha atenciosa, mas de uma mãe em desespero, tentando proteger a própria filha. Tomada pela urgência, Dona Marta elaborou um plano. Naquela mesma noite, sob o manto da escuridão, tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Entrou no quarto onde Aurora dormia, a menina que se tornará tão querida para ela, e a pegou nos braços, com o coração pesado pela gravidade do ato, mas certa de que era o único meio de salvar a criança de um destino cruel. Foi embora naquela noite, deixando para trás a casa que escondia segredos sombrios. Ela sabia que o caminho seria incerto e perigoso. Fugir significava viver à sombra da lei, temendo ser descoberta. Entretanto, a certeza de estar salvando Aurora de uma vida de exploração e sofrimento lhe dava forças. Naquele momento, Dona Marta fez uma promessa silenciosa de proteger Aurora a todo custo, tornando-se não apenas sua salvadora, mas também uma figura materna em todos os sentidos, exceto o biológico. O elo entre as duas, forjado naquele ato de coragem e desespero, testemunhava o poder do amor acima da maldade. Ao revelar a verdade sobre os anos que se passaram, a história de Dona Marta tocou profundamente todos os que a escutavam. Aurora, com o rosto banhado em lágrimas, absorvia cada palavra, cada revelação dolorosa sobre seu passado e o sacrifício que a avó havia feito. A angústia e o arrependimento por ter contatado Miguel e Renata sem conhecer toda a história pesavam em seu coração. Os policiais, testemunhas daquela confissão recheada de amor e dor, não conseguiram conter a própria emoção. As lágrimas corriam em silêncio pelos rostos de alguns, confirmando a humanidade evocada por cada detalhe do relato. Enquanto isso, Miguel e Renata, incapazes de encarar a verdade sobre seus atos, gritavam xingamentos e acusações contra Dona Marta. Você é uma mentirosa. Isso é absurdo. Bradava Renata, a voz trêmula de raiva e desespero. Miguel a acompanhava, chamando Dona Marta de ladra e insistindo que a idosa havia sequestrado Aurora. Apesar do tumulto, Aurora, agora entendendo a profundidade do amor e da proteção que Dona Marta lhe oferecerá, sentia uma mistura de gratidão e remorso. Eu sinto muito, conseguiu dizer, a voz embargada. Eu não sabia, não entendia. Dona Marta, mesmo diante da possibilidade de ser levada pela polícia, manteve-se digna, com um olhar cheio de amor para Aurora. Não há nada pelo que pedir perdão, minha querida. Tudo o que fiz foi por amor a você, e eu faria tudo de novo, disse ela, em voz calma e firme. Quando chegou a hora de Dona Marta ser conduzida à delegacia, até os policiais pareciam relutantes em fazê-lo. A emoção era palpável, e a justiça que buscavam aplicar parecia, de algum modo, desalinhada da justiça do coração. Antes de partir, Aurora se aproximou da avó, com um pedido de perdão estampado nos olhos.
Eu não deveria ter duvidado de você. Por favor, me perdoe por tudo. Dona Marta, com um sorriso triste, mas repleto de amor, respondeu: Não há nada a perdoar, Aurora. Sempre te amei como se fosse minha própria neta e sempre vou amar. E, então, antes de ser levada, Dona Marta revelou um último segredo. Sua verdadeira mãe, Vitória, ela estava com medo. Não queria que você soubesse a verdade, com receio de te perder de novo. Ela me pediu para protegê-la, e foi o que fiz. Aurora, agora diante da complexidade de sua história, entendeu que sua jornada em busca da verdade estava longe de terminar. Dona Marta havia sacrificado a própria liberdade por amor, e agora cabia à jovem lutar por justiça, não só pela avó, mas por si mesma e pela mãe que ainda aguardava reencontrar. Devido à idade, Dona Marta aguardava o julgamento em liberdade. Aurora sabia que os dias vindouros seriam repletos de desafios, mas, armada com a verdade e o amor incondicional que Dona Marta demonstrara, estava pronta para enfrentar o que viesse, determinada a juntar os fragmentos de sua história e construir um futuro em que o amor triunfasse sobre as dores do passado. Depois das revelações e dos momentos turbulentos, Dona Marta tomou a decisão que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Entrou em contato com Vitória, a mulher cujo passado estava intrinsecamente ligado ao de Aurora, e a convidou para um encontro que prometia ser tão emocionante quanto redentor. No dia marcado, Vitória chegou à casa onde Dona Marta e Aurora estavam. No instante em que ela cruzou a soleira da porta, uma tensão emocional encheu o ar, uma mistura de ansiedade, esperança e medo do desconhecido. Aurora observava, o coração disparado, enquanto Dona Marta recebia Vitória com dignidade serena. Os olhos de Vitória encontraram Aurora de imediato. Ela estava visivelmente emocionada, as lágrimas correndo livres pelo seu rosto quando disse: Minha filha, eu sinto muito. Sua voz tremia, carregada de anos de dor e arrependimento. Quando você nasceu, eu era tão jovem, tão sozinha. Achei que estava fazendo o melhor, entregando você a Miguel e Renata. Eu jamais poderia imaginar o horror que eles representavam. Até hoje sou pobre, não tenho condições de cuidar de você, sinto muito, minha filha. A Aurora, movida por um impulso de compreensão e perdão, aproximou-se e abraçou com firmeza. Mãe, eu entendo, e agradeço, não só por me dar a vida, mas por salvar minha vida naquele dia do acidente. O seu sangue corre em minhas veias, e isso nos uniu de uma forma que o destino não pode negar. O abraço entre mãe e filha foi um momento único, uma chance de redenção e de construir a relação que lhes foi negada por tanto tempo. Com o passar do tempo, chegou o dia do julgamento de Dona Marta. O tribunal estava tomado por tensão, mas também por uma esperança cautelosa. Durante o processo, verdades sombrias sobre Miguel e Renata foram expostas, sustentadas por depoimentos de várias vítimas e evidências irrefutáveis de suas ações criminosas. Finalmente, o juiz declarou que ambos eram culpados, sentenciando-os à prisão, uma justiça muito aguardada pelas inúmeras vidas que haviam tocado. Quanto a Dona Marta, sua situação era singular. O tribunal reconheceu que suas ações, embora fora dos limites da lei, foram motivadas unicamente pelo amor e pela proteção de uma criança em situação desesperadora. Ela foi inocentada, trazendo alívio e alegria não apenas para si mesma, mas para todos que a apoiavam. Agora, Dona Marta, Vitória e Aurora começavam a viver juntas, tecendo os fios de uma família unida, não pelo sangue, mas pelo coração. Dividiam risadas, lágrimas e o dia a dia da vida, cada dia uma promessa de amor e apoio mútuos. Assim, iniciaram um novo capítulo, não como vítimas das circunstâncias, mas como arquitetas do próprio destino, uma família feliz, unida contra todas as probabilidades. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.